Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E eu venho lembrar os irmãos que a palavra Israel, Deus, quando mudou o nome de Jacó para Israel, foi quando Jacó foi aprovado dentro dos mandamentos. Jacó foi aprovado pela obediência a Deus nos mandamentos. Quando ele foi aprovado, aí Deus mudou o nome dele. De Jacó ele passou a chamar Israel. Israel significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Por que ele se tornou um príncipe? Porque ele obedeceu os mandamentos de Deus, que é amor. Então todos nós, se nós nos tornarmos, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, nos tornamos príncipe de Deus. Quando nós falamos o Senhor Deus de Israel, você não está falando Deus de Israel país. Você não está falando do país de Israel. Quando fala o Senhor Deus de Israel, você está falando o Senhor Deus dos príncipes. Israel significa príncipe. Quando você fala Deus de Israel, você está falando Deus dos príncipes. E quem são os príncipes de Deus? Os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que decidiram obedecer aos mandamentos e abandonar o pecado. Aí você tornou-se um príncipe. Porque você se tornou uma pessoa amável. Você passou a amar a Deus e Deus te amar. Você passou a amar o teu próximo te amar. Você passou a amar a sua família te amar. Isso é comportamento de príncipe. Por isso que é chamado príncipe de Deus. Então todo aquele que obedece aos mandamentos de Deus é o sábio. E ele é chamado príncipe de Deus. Automaticamente, se o homem está no pecado e ele reconhece Jesus Cristo como Salvador, ele reconhece que tem que obedecer aos mandamentos, que são os 10 mandamentos, e ele decide obedecer, automaticamente ele se torna príncipe de Deus. Entendeu? Deus não é Deus de Israel, a nação lá, território. Deus não é Deus de território material lá, Israel. Quando fala que Deus é Israel, quando fala assim, o príncipe de Deus, ou Deus de Israel. Quando você fala Deus de Israel, você está falando Deus dos príncipes, Deus de príncipe. Está falando que ele é Deus daqueles que decidiu seguir os princípios de Deus, da palavra príncipe, princípio. E quais são os princípios de Deus? Os 10 mandamentos, que é o amor, para você criar uma família em amor, em verdade, em sabedoria. Entendeu? Então, quando falamos Deus de Israel, você não está falando que ele é Deus daquele país, Israel. Até porque a maioria dos que está lá não são salvos. Por que não são salvos? Porque não aceita Deus, está trocando tiro, está matando os outros, está roubando. Entendeu? Então, não são salvos. Só tem o nome de Israel, mas não tem a salvação. O Deus de Israel é Deus daqueles que decide. Israel significa príncipe. Deus é Deus de príncipe. Ele é Deus daqueles que adquiriu os princípios dele, que são os 10 mandamentos, a obediência, para criar a família em amor, em sabedoria e em conhecimento. Deus é Deus dessas pessoas. Agora, aqueles que decidiram não obedecer os mandamentos, que são os 10 mandamentos, que são os princípios de Deus, estes escolheram um lugar que não tem lei, e aonde reina é Satanás. E até mesmo Satanás, que é o rei do lago de fogo, ele estará em tormento, é o que descreve no Apocalipse. Então todo aquele que entrar no lago de fogo será torturado, roubado, espancado, estrupado, escravizado, eternamente, porque você escolheu o mal onde não tem lei. Então todo aquele mal, todos estrupadores, ladrões, assassinos que existiu desde o começo do mundo, e todos os anjos de demônio, e o demônio estará com você lá. É por isso que você estará como se estiver pegando fogo na sua alma. Não é que Deus vai te pôr fogo, é o modo de vida que você escolheu. A paz do Senhor.